Dando continuidade, como a gente anunciou aqui no começo do programa, temos a honra hoje de receber o Dr. Newton Nunes, amigo de longa data, né? Newton como cardiologista. Acho que quando nosso primeiro contato, Newton, ainda eu admirando a sua carreira ainda em São Paulo, talvez fazendo doutorado ali, mas já como ecocardiografista, e hoje com o prazer de trabalhar com você também dentro da Unimed, como o Newton, que hoje ocupa o cargo de presidente da Unimed Teresina. Newton, bem-vindo ao nosso Vida Mais, meu amigo. E complementa já um pouquinho sua formação também, que eu sei que tem muita coisa aí. Obrigado, meu amigo. Realmente para mim é uma honra, né? É satisfação estar aqui hoje no programa. Parabenizar você e a sua equipe aí pela qualidade, né, dessas informações que você vem trazendo. Parabenizar pela iniciativa, né, que a gente sabe que a gente, na nossa vida de médico atribulada, você pensar em outras coisas realmente não é fácil, e você tem feito isso com grande capacidade e grande êxito, né? Bom, realmente, assim, falando rapidamente, né, eu sou cardiologista, na verdade me formei aqui na UFP, né? Fui para São Paulo em 1999, fiz a residência de clínica médica, depois a cardiologia, depois eu fui fazer uma especialização em ecocardiografia na Escola Paulista de Medicina, fiz um doutorado lá, finalizei em 2012, mas fiquei lá uns 10 anos, mais ou menos, trabalhando lá também, sendo preceptor de residência, de especialização, e também trabalhei em grandes serviços lá em São Paulo, fui médico do Sírio-Libanês, do Einstein, do Fleury, tudo isso dentro da minha carreira médica, né, e vim para cá, retornei, né, em 2009, e de lá para cá a gente vinha, né, trabalhando na carreira médica, né? Aí mudou um pouquinho o jogo quando a gente montou uma clínica aqui, você sabe, sou sócio de uma clínica de cardiologia, né? E aí a gente começou isso. Logo que a gente montou a clínica, eu fui chamado para ser, né, entre os colegas ali, escolhido, na verdade, para ser diretor da clínica. Então comecei aí um pouco da minha carreira de gestão em saúde, né? Ainda meio no empirismo, sem uma formação ainda consolidada. Quando foi 2016, fiz uma formação, fiz um MBA em gestão, né, executiva, né, em gestão empresarial. E quando foi em 2017, eu assumi o meu primeiro cargo de gestão dentro da cooperativa Unimed, que foi a parte hospitalar lá do nosso Hospital Primavera, a parte de gerente médico lá, em 2017. Quando foi 2018, houve a mudança de gestão, né, e entrei como vice-presidente lá na diretoria em 2018, e a gente fez a gestão até 2022, onde houve a transição. Colocamos o nosso nome aí para ser candidato a presidente, graças a Deus foi chapa única naquele momento, né? Foi uma chapa de consenso pela cooperativa, e o que me deixou muito honrado e com a responsabilidade muito grande, né, perante aos colegas cooperados, que hoje são mais de 1.000 cooperados, né, que nós temos, e desde 2022 até agora, então, nós estamos finalizando esse ciclo de gestão, atuando aí como presidente da cooperativa Unimed. Neste ano também tive uma grata surpresa também de ser chamado a participar no cenário cooperativo nacional também da Unimed. Desde maio eu ocupo o cargo de diretor financeiro administrativo da Unimed Participações, que é uma das empresas nacionais do sistema Unimed, né? A Unimed, ela um pouco aí para o pessoal de casa, é um sistema nacional, né, com diretrizes nacionais, são 340 cooperativas, né? Nós somos uma, que é uma singular, mas ele é organizado na forma de federações, confederações, e ele tem outras empresas, né? Além da parte que lida com a parte de gestão de plano de saúde, eles têm tem uma empresa de seguros também, tem uma empresa que trata da parte de investimento em outras empresas, que é a Unimed Participações. E dentro das seleções aí nacionais, eu fui convidado a fazer parte como diretor desta empresa, e o que deixa honrado, porque é a primeira vez que alguém do Piauí consegue ocupar um cargo a nível nacional. Nós temos 42 anos de história aqui do cooperativismo pela Unimed Teresina, e né, a primeira vez nesse tempo todo que alguém chega, né, nesse
nessas empresas. Então, me deixou muito honrado aí como representante aqui do Estado. E mais um desafio, então estou terminando agora em março a gestão, mas mantendo esse outro aí ainda ligado, né, ao cooperativismo. Então, esse é o resumo aí logicamente que estão 27 anos de formado, trabalhei como cardiologista há muito tempo, fui plantonista, urgência, e aí da parte médica e dá outro programa aqui para a gente fazer, mas esse é o resumo. Mas você conhece bem todos os ambientes, porque de fato vivenciou, a formação foi ali dentro e os primeiros anos da carreira. Mas essa história, Newton, ela inspira a todos nós, seus colegas, porque a gente sabe cada vez mais a necessidade que o médico tem de ter uma formação muito além do que o que a gente sempre fala aqui, do que diagnóstico e tratamento só, né? Existe um mundo inteiro acontecendo aqui fora e a gente realmente tem que complementar isso, e você, sem dúvida, nos inspira muito. Se falamos aqui da sua participação na Unimed, e eu queria que a gente entendesse um pouco mais, Newton, sobre isso. A gente tem a Unimed aqui também como o nosso plano de saúde, eu como médico cooperado também, com a oportunidade de conhecer alguns números, mas eu queria que você falasse para os nossos telespectadores hoje, no cenário atual, como que a Unimed Teresina ela tem uma importância para a nossa região. Perfeito. Então, como eu falei antes, o sistema Unimed ele se organiza na sua base no que a gente chama de cooperativas singulares, que são aquelas que representam as cidades. Então, por exemplo, nós temos Unimed Teresina, Unimed Parnaíba, Unimed Floriano. São as 3 Unimedes que nós temos aqui no Piauí. Elas se organizam através de uma federação, chama Federação Unimed Piauí. E a federação é o representante das Unimedes do Piauí junto à confederação, que é a Unimed do Brasil. Tá? Então, cada Unimed, aí ela pode ser uma cooperativa pura e simples, uma cooperativa de trabalho médico, onde os médicos vão prestar serviço, ou a grande maioria, quase 270 das 340, são também operadoras de saúde. Aí onde começa a questão da importância dela com prestação de serviço de saúde para os beneficiários. Então, aquelas Unimedes, como é o nosso caso aqui, nós somos uma cooperativa, um plano de saúde, né, que se confunde um pouco muitas vezes isso, porque a cooperativa ela tem o propósito de gerar trabalho e renda para o médico cooperado, quer dizer, aquele médico que se associou àquela cooperativa, então ele vira ali um sócio cooperado. E que são detentoras e gestoras, essa cooperativa ela é gestora de um plano de saúde regulamentado lá na ANS, que por sua vez tem os beneficiários, que são os clientes, tá? Então, nosso papel enquanto plano de saúde é prestar a assistência a esses clientes. E das 340 Unimedes, mais ou menos 270 são operadoras de saúde. E nós somos uma delas, e nós somos aqui, se considera operadora de grande porte, ou seja, nós temos acima de 100 mil vidas. Hoje nós temos, aqui na Unimed Teresina, nós temos em torno de 104 mil vidas, além de que ela possui um outro plano de saúde, chama Intermed, que são mais 26 mil vidas. Então a gente, vamos dizer assim, toma conta de 130 mil vidas, clientes na relação do plano de saúde, certo? Para prestar esse serviço, então nós temos o que a gente chama de rede própria, que são os hospitais próprios, o Hospital da Unimed Teresina, o Centro Diagnóstico Ilhotas, nós temos o Centro de Terapias Especiais, nós temos uma parte de home care, esses são o que a gente chama de rede própria. Além disso, nós temos a rede credenciada, que são os prestadores. Aí vem as clínicas, os hospitais credenciados, onde tem contratos com eles, sendo que a parte básica, que é a parte da consulta, ela é feita pelo médico cooperado, que é o sócio. Então é assim que é organizada uma Unimed, no nosso caso, ela funciona dessa forma. Então nós temos 42 anos, né? Esse ano nós vamos fazer 43 anos esse ano em março, de existência, de fundação. Ela tem uma importância enorme para a saúde do Piauí, porque ela hoje praticamente, ela, não vou dizer mantém, mas o relacionamento com a rede prestadora, porque as outras opções que nós temos de serviço de operadora de saúde, elas são o que a gente chama de verticalizadas, elas praticamente não têm credenciados, outros hospitais, são só rede própria, né? Então, nós além da nossa rede própria, nós temos uma rede muito grande de credenciados, o que por sua vez contribui bastante
com o faturamento dos hospitais, das clínicas, né? E isso é uma importância muito grande na manutenção dos serviços de saúde. E em números de vidas hoje, dentro do Piauí, hoje nós, juntando os dois, né, os dois grupos, nós somos o segundo, né? E isso representa, então, essa importância. E para os médicos, como eu falei, gera trabalho e renda para o médico operado através das suas consultas e procedimentos. Então, as cirurgias que são feitas, os exames, o nosso intuito é exatamente equilibrar essa balança entre gerar essa renda para o médico operado, essa segurança, atender bem o cliente. Hoje a gente tem os indicadores de análise de satisfação, tanto da própria Agência Nacional de Saúde. Nós temos o maior IDSS do estado do Piauí, quer dizer que é essa análise que é feita, né, pela própria agência, como a gente tem também a avaliação nos hospitais, que a gente faz sempre ali com os clientes, e a gente procura entregar qualidade e com a preocupação sempre da sustentabilidade, o que tem sido muito difícil nos últimos anos. O pós-Covid, né, foi muito confuso, ele pressionou bastante o sistema de saúde, tanto público quanto privado, no sentido de houve um aumento de frequência, houve um aumento de inflação médica, quer dizer, tudo aumentou, os insumos, os materiais, medicamentos. A população aprendeu, assim, teve uma mudança de cultura em usar mais o serviço de saúde, então houve uma procura maior também. Muito rápido, né, a mudança. E isso foi muito rápido para comportar tudo num ticket que, ao final da conta, quem paga é a própria população. Porque quem são nossos clientes? São as pessoas físicas, quer dizer, são as famílias, as pessoas, e as pessoas jurídicas, que são as empresas. Então, isso tudo acaba se revertendo. E aí tem um fator mais, né, agravante, que eu costumo nas minhas discussões nacionais, ainda tem um fator regional. Porque nós estamos numa região que é uma região pobre, comparada ao sul, sudeste, e onde você vai ter que tratar o câncer da mesma maneira que o Sul e o Sudeste trata, com custo igual, mas o ticket, a possibilidade, a capacidade de pagamento da região, em termos de renda per capita, ela não é igual. É menor. Entendeu? Então tem esse desafio. A gente sabe, nesses índices de satisfação, e até porque muitas vezes é público para nós também, que a Unimed de fato tem esse grau de satisfação alto dos seus usuários, mas a gente sabe que existe uma necessidade, e a Unimed talvez consegue ferramentas para que mantenha uma boa relação, porque a prestação de serviço em saúde, um serviço tão necessário, tão fundamental para a sociedade, como que a Unimed, como você tem trabalhado dentro da equipe para manter uma harmonia ideal entre a operadora de saúde, os hospitais ou clínicas e toda a rede credenciada, as empresas que fornecem materiais para que esses procedimentos possam acontecer e, acima de tudo, a satisfação do paciente. Como é que é a filosofia para a Unimed para manter essa harmonia? Perfeito. Então, assim, em primeiro lugar, outra coisa que eu cito também, como é uma empresa gerida por médicos, a nossa preocupação com a saúde, nossa visão sobre a entrega da saúde, ela é diferente a quem não está acostumado a trabalhar com a saúde, ou quem não viveu, ou quem não vive aquilo. O olhar ele é um pouco diferente, né? Então, obviamente, a gente procura levar ao acesso do cliente tudo o que ele tem direito perante ao contrato. Existe um contrato, né, que ali tem uma lista de, vamos dizer assim, obrigações que a própria operadora tem que cumprir, então a gente não pode deixar de faltar aquilo, tentando conciliar também com tudo que surge aí de mais moderno, do tratamento, tudo que isso também vem um custo embutido nisso. Sim. E a gente tenta conciliar isso, conciliar com os nossos médicos, que muitas vezes tem que também entender que muitas vezes a melhor assistência nem necessariamente é a mais cara, às vezes é uma Sim. questão de você avaliar aquilo de uma forma mais detalhada, você consegue com outras opções e às vezes a parte clínica mesmo, avaliar, né? A gente sabe, a gente como cardiologista e você como cirurgião cardíaco sabe que dentro da nossa própria área mesmo existem muitas opções de terapia. Às vezes eu posso caminhar para uma cirurgia, às vezes eu posso conduzir um pouco mais com medicamento, e isso às vezes fica muito na mão do médico, de avaliar o melhor momento para aquilo. Então, existe essa conversa também com o nosso corpo clínico, sem nunca deixar de prestar a assistência que é necessária. Tá? Esse é um ponto que eu gosto de também frisar. A gente procura, né,
atender a tudo aquilo que o paciente precisa para aquele momento. Então a gente tem checagem, a gente tem programa de qualificação da nossa rede credenciada, faz análise da qualidade da rede também, a gente tem um programa regular que todos os anos a gente faz, todos os semestres na verdade, a gente avalia toda a rede em alguns critérios de qualidade e de segurança para que o nosso cliente seja atendido de uma forma correta. Com os fornecedores a mesma coisa, então você tem que negociar também, dizer que, olha, dentro do que eu tenho aqui de orçamento, o que dá para fazer é isso, e sempre a gente negocia primeiro com aqueles que estão habilitados pelas equipes, quer dizer, são materiais e medicamentos que são validados pelos médicos, obviamente, a gente começa por aí, né? Começa essa validação pela própria equipe, e aí, baseado naquilo, a gente vai fazer as tratativas. Então, juntando tudo isso, o que não é fácil, né? Sim. Exatamente você conciliar tudo isso, mas a gente tenta fazer isso da melhor forma. Eu não sei, Nilton, se esse tipo de detalhamento já veio para a TV Piauiense. A gente comenta aqui que hoje aqui o Vida Mais dentro da Band, ele é o nosso espaço de discussão. Aqui a gente entrevista muitos especialistas. Você não está aqui hoje como cardiologista. A gente não está falando de infarto, de hipertensão. A gente faz isso com outros profissionais também. Mas esse é um espaço para a gente detalhar isso, porque nem sempre o usuário, o nosso telespectador mesmo, ele sabe da complexidade que é isso. E ele está em todo o direito, porque ele faz o pagamento de uma mensalidade que é cara, que é justa, que é o que ele paga na segurança. Mas é importante que a gente traga todos esses atores envolvidos para mostrar a complexidade disso. E, acima de tudo, para reforçar que a operadora, que é a Unimed Teresina, trabalha diariamente para que esse atendimento aconteça, né? Bom, meu amigo, nós falamos aqui no começo da entrevista que o seu currículo é vasto, tem muitas informações, mas eu queria mudar o gancho aqui um pouquinho para a gente falar o seguinte: você tem uma ampla experiência em liderança, em gestão, e atualmente, não deu tempo de falar aqui no começo da entrevista, mas também sua atividade dentro do CBEX. E que quem lhe segue nas redes sociais, e aliás, ao longo dessa nossa entrevista aqui, vai ser reforçado os seus contatos para que outras pessoas da área que têm interesse de tudo que você trabalha, para que possa entrar em contato, mas recentemente você já começou a anunciar o evento desse ano. Puxando o gancho, Nilton, da necessidade do profissional de saúde ou de todos os envolvidos na prestação de serviços com esse tipo de tema, como que você trabalha isso e qual a sua participação hoje nesses líderes da saúde aqui na nossa região? Perfeito. Então, e fala um pouco do evento aí também que vai ter. Beleza, então é o seguinte, nós como médicos, a gente tem a formação técnica médica na faculdade. Quase sempre você vai ter que ter alguma ação de gestão na sua carreira, nem que seja seu consultório pessoal. E muitos vão ser sócios de clínica e tal. A verdade é que, a realidade, a gente não está preparado para fazer gestão, e não é a nossa formação básica. Então isso também aconteceu comigo, como eu falei aqui. E do meu ponto de vista é o seguinte, o cenário está tão desafiador e complexo que eu vejo que isso é uma atitude fundamental que o médico tem que ter. Ele tem que procurar uma capacitação na área de gestão, tá? Para fazer, nem que seja o seu consultório, ou até mesmo que ele trabalhe só como prestador. Plantonista, ele tem uma carreira a ser administrada. Né? Porque existe uma série que nós médicos, às vezes chama de burocracia, mas que é o nosso dia a dia, é tributário, um monte de coisa. Você tem que ter uma noção. Bom, eu fui atrás disso, né? Fiz essa capacitação toda e eu conheci o CBEX há mais ou menos uns 6 anos. O que é o CBEX? É o Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde. Ele tem sede lá em São Paulo e tem os representantes em estados que a gente chama de capítulos. Então, aqui no Piauí, eu fui o fundador do capítulo do CBEX do Piauí e me tornei o presidente desse capítulo. Então, eu sou o representante do CBEX no Piauí. Tá? Então, a gente tem um contato com os líderes nacionais. O nosso presidente maior, que é o Francisco Balestrin, que é o presidente do conselho do CBEX. Tem a Natália Nunes agora que assumiu como CEO, que seria a nossa diretora-geral, vamos dizer assim, e há um movimento no país, então, para reunir as lideranças de gestão em saúde. E todos os anos a gente faz aqui no Piauí o Fórum do CBEX Piauí. Então nós vamos para esse ano, a quarta edição desse fórum, vai ser no dia 16 de maio, tá? Onde a gente vai trazer o quê? Como é o formato? Nós trazemos convidados nacionais para cá, convidamos pessoas, grandes líderes locais, para que essa mescla a gente possa levar para a população aqui do Piauí ou de outros estados. A gente já recebe gente, né, do Maranhão e outros estados que vêm, Ceará, e para
entregar conteúdo que a gente não tem no nosso dia a dia. Então, são conteúdos de gestão em saúde. Aí vai desde gestão de pessoas, gestão econômico-financeira, gestão operacional, gestão de tecnologia. O tema desse ano vai falar um pouco da IA, né, que da inteligência artificial na liderança do novo mundo, né? Você também como um especialista nisso, e não tem como a gente escapar disso hoje. Então a gente vai trazer esses temas e é uma oportunidade para a pessoa, sem sair daqui de Teresina, se atualizar com grandes nomes nacionais e locais sobre o tema da gestão. Sim. Tá? Então, para mim é o seguinte... Vai ser aonde, Newton? Esse ano vai ser na Faculdade 7, tá? No centro, né? No auditório. No 7 ali, né? lá no... Né? Sim. Que hoje é centro... Unicet. Unicet, Isso. Unicet. É um local espetacular, tem um auditório muito bacana lá. Dona Tânia aí, gentilmente, também é nossa parceira nesse evento. E então, assim, a ideia é essa, é a gente fomentar. Eu tenho uma missão na minha vida, Fernando, que eu gostei tanto do tema de gestão, eu montei a minha rede social voltada para isso, para disponibilizar. Eu tenho um canal também no YouTube onde eu tenho vídeos de gestão. Fala porque a gente coloca aqui no canal, né, chama Newton Nunes Business Health também, que é um canal onde eu falo, tem vídeos de gestão que a gente gravou aí ao longo do tempo. Para quê? Para falar sobre esse tema e entregar conteúdo para, especialmente a quem lida na área da saúde. E aí não é só médico, né? Tem todo mundo que quer montar uma clínica, quer montar um consultório. Eu acho que é importante, porque o mundo de hoje, profissional, não cabe mais improviso. Sem dúvida. Então você corre o risco de você pegar toda uma economia que você fez durante a sua vida e jogar fora, porque você não fez isso de uma forma programada. Então esse é o intuito, o CBEX é isso, e é mais uma frente aí que eu estou aí também, que eu atuo, né? Que é propagar a liderança de gestão de saúde. E de sucesso, Newton. Eu tive no CBEX 2025, estarei lá também, vindo para a Unicet com toda a capacidade da professora Tânia e toda a sua equipe, é sucesso. E a minha impressão que eu tive, Newton, foi o seguinte: tantos conteúdos que a gente consome às vezes na rede social ou no YouTube, que às vezes a gente não tem um contato com o palestrante, e é o que você falou, vem grandes nomes para cá, além de nomes locais, e que de fato acho que é um evento obrigatório aí para todos nós. Perfeito. Fica o convite para a gente estar lá junto no CBEX. Newton, meu amigo, obrigado mais uma vez. Aqui a gente continua, inclusive o Vida Mais vai estar lá no CBEX também fazendo a cobertura, para que a gente possa trazer o evento para cá, para o programa também. E tenha sempre esse espaço aqui para os seus projetos, para os seus eventos, porque você é importante para a gente e nos inspira bastante. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Parabéns aqui por esse grande programa e estamos juntos. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.